Olá, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio. E o nosso episódio de hoje, muito mais do que especial e relevante, estamos gravando aqui em meados de outubro e mês de novembro, no nosso sudoeste goiano, período onde que as águas já estão chegando, né? E o tema do nosso podcast de hoje é desafios e oportunidades da pecuária no período das águas. Exatamente. Mudou a estação e pode ser que mudou o jogo também para o pecuarista, né? Eu estou aqui com dois convidados, colegas de profissão, Renato Amaral e Arthur Cardoso. Já vou passar a bola para eles e para vocês se apresentarem. Quem está nos assistindo, nos ouvindo, quem é o Renato e quem é o Arthur. Quer começar por ordem alfabética ou de lá para cá? Vamos por ordem alfabética então. Primeiro, o nosso amigo Arthur. Arthur, quem é o Arthur? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, Anderson, Renata. Meu nome é Arthur Cardoso, sou médico veterinário, especialização é em nutrição de ruminantes, onde eu fiz minha pós de nutrição na Exalc, em Piracicaba, Reagro, gado de corte, gado de leite, pastagem. E hoje eu atuo como coordenador técnico comercial na empresa da Comiva, na região de Minas Gerais e Goiás. Maravilha. A bola tá contigo, Renato. Beleza, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, ao Anderson, ao Arthur aqui na mesa, todo mundo aí que está ouvindo o podcast da AgroRaça Podcast, né? Uma honra estar aqui e obrigado pelo convite. Então, meu nome é Renato Amaral, eu sou consultor de demanda na Elanco Saúde Animal, dentro do estado de Goiás, mas eu sou sediado aqui em Rio Verde. Claro que a gente dá uma atenção muito maior aqui no sudoeste goiano, vamos ali até a região de Aruanã também, no Vale do Araguaia, Aruanã descendo até a Barra ali, e fazemos um pedaço ali também na região do sudoeste goiano, onde a gente leva as soluções da Elanco, né, dentro do negócio de pecuária, tanto de leite quanto de corte, para o produtor. É isso. Maravilha. Então estamos com a dupla aqui, que um tá focado na parte de sanidade e outro da nutrição. Tem certeza que vai sair coisa boa daqui hoje, viu, maninho? A gente espera. E, coincidentemente ou não, no momento que nós gravamos esse podcast, nós estamos vivendo um clima maravilhoso. Período de chuvas, né? E é exatamente o que a gente vai falar. Né? Para você que está nos assistindo e nos ouvindo, pode ser que você já é das agrárias, trabalha no agronegócio, está envolvido, mas pode ser que não, né? E quando a gente aprendeu lá na escola que existem 4 estações bem definidas no nosso planeta Terra, primavera, verão, outono, inverno, a gente costuma dizer que na pecuária não é bem assim. Na pecuária a gente divide ela em 2 etapas, o período das secas e o período das águas. E aí a pergunta vai para você, Arthur, depois você pode complementar, Renato, fiquem à vontade. O que muda então na pecuária quando começam as chuvas? Por que a gente vai trazer esse tema de oportunidades e desafios? O que muda para o pecuarista? Anderson, muda tudo, né? O que muda tudo? Primeiro, lógico, você saindo da seca para as águas, mas muda principalmente o que? A nutrição. Então é onde o gado, onde ele tem uma proteína, que estava adquirindo uma proteína, né? Muito fraca, de um capim seco, isso nas fazendas que tem pastagem, tudo, vem naquela onde ganho de peso, desempenho, um desempenho muito baixo, mesmo você utilizando um proteinado, né, de baixo, médio, alto consumo, você tem um desempenho, mas muito menor em relação às águas. Então as águas, ela é o período que é onde o produtor consegue ganhar dinheiro. Lógico, trabalhando da forma correta, colocando a tecnologia na propriedade. Isso, Anderson, tecnologia não quer dizer falar, nossa, eu vou ter que fazer investimentos altos, não. E a gente trabalhar principalmente agora nas águas com proteicos, né? Proteicos energéticos de médio ou alto consumo. E é aquele velho ditado, eu prefiro empurrar um carro na descida do que empurrar ele na subida. Então, você utilizando estratégias nutricionais nesse período, você vai estar empurrando seus animais na descida, ou seja, vai ter um desempenho muito superior ao que estava acontecendo
na época da seca. Bacana. E pensando na ótica da sanidade aí, Renato, Bom. o que muda na pecuária de corte aí, pensando no período das águas? Bom, vou pegar as palavras do meu colega Arthur aqui, que muda tudo, né? Essas transições de seca a água, água seca. A gente tem que estar preparado para passar ela bem, assim, prevenido, né, do que vai acontecer. Por exemplo, na sanidade, o que nós temos que atentar? As águas traz umidade, capim mais alto, que traz sombreamento nas raízes, que traz proteção, né, contra os raios solares, né, e tudo mais. A gente cria um ambiente muito mais propício para os patógenos, seja ele vírus, bactéria ou um protozoário, que está no ambiente ali, só esperando a grande oportunidade. Então, as águas, eu acho que ela traz muita riqueza na parte de nutrição, mas ela também tem essa questão de trazer um pouco mais de atenção para a parte sanitária quanto a esses 3 tipos de agentes, né, que causam várias doenças aí. Sem contar que o bezerro e o animal, ele não está com o rumen pronto, né, Arthur? A gente estava comentando depois, antes disso, em relação às bactérias ruminais. O animal que vem ruminando, ele pode ter uma descompensação, né, do trato gastrointestinal. O bezerrinho acontece isso, o broto do capim vem com muita proteína e tudo, então o animal tende a eliminar isso de uma forma, às vezes, com a diarreia, e vem umas oportunidades aí de outras diarreias bacterianas. Aí nós temos problemas com quem tem curva de nível, que bebe água de qualidade ruim, porque está ali empoçado, né? As cacimbas se enchem, né? Fazendas que tem cacimba. Então, a gente tem que estar preparado para pensar nessas situações e a gente vai poder falar isso. Maravilha. Já demos aí o cartão de visita que vai ter muita informação boa, então fique com a gente até o final aí. Entrando já então nesse tema direto, vamos fazer uma linha de um tempo, né? Vamos passar iniciando esse bezerrinho, vamos depois para a fase de recria, depois vamos para as matrizes e vamos para a fase de engorda. Para você que está nos assistindo, nos ouvindo, Arthur, CRIP, o que é um CRIP feed? E vale a pena fazer esse investimento dentro da propriedade? Às vezes o produtor está pensando, mas está falando aí de oportunidade, de tecnologia, está muito distante para mim. Às vezes ele pode estar pensando assim, o que é o CRIP feed? Vale a pena o produtor fazer esse investimento? Vale. O CRIP feed, Anderson, é uma atividade da cria, né? Vacas de corte. E eu falo que ele é essencial na atividade de cria. Por incrível que pareça, Anderson, muita gente pensa que o CRIP é bom para o bezerro, né? O CRIP ele é a consequência para o bezerro, mas ele é bom para quem? Para a vaca. Então, por exemplo, Anderson, o bezerro ele mama várias vezes ao dia na vaca. E toda vez que ele mama, a vaca para de comer. Então, você diminuindo pela metade o CRIP, o que é o CRIP? É uma ração, né, que você fornece ao bezerro. Você faz uma casinha para ele, onde só entra o bezerro, a vaca não entra. Ele vai se alimentar melhor, já vai começar a ter o desenvolvimento das bactérias ruminais e ele vai deixar mais a mãe. Ou seja, a mãe ela vai se alimentar melhor, vai ter uma reprodução melhor, vai ter um score melhor e a consequência do CRIP é que o bezerro, lógico que ele vai ter um desempenho muito melhor também, utilizando essa ferramenta dentro da propriedade. Eu vejo assim, uma estratégia muito, mas muito eficiente de a gente estar utilizando o CRIP dentro de uma propriedade. Show de bola. Renato, falamos da parte da nutrição para o bezerro, né, que é uma oportunidade utilizar o CRIP para acelerar esse ganho de peso, né? O Arthur bem falou. Mas e aí quando a gente parte do princípio da parte da saúde desse bezerro, né? Quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter, que o produtor tem que ter nesse período das águas? Se der para você fazer um resumo, né, de quais são as principais doenças e protocolos, né, de prevenção que a gente pode utilizar. Vai ter que ser um resumo. Um overview, né? Vamos falar assim, né? Mais chique. Então, como eu disse, né? Nós temos que preocupar com esses patógenos do ambiente, né? A gente tem 3 classes. Vamos falar aí da classe viral, a classe bacteriana e a classe dos protozoários. Cada uma delas a gente trata de uma forma diferente, previne de uma forma diferente e temos que ter uma atenção também de uma forma diferente. Não é difícil, a gente monta um calendário sanitário sempre, pensando nas águas que a gente comentou no início. Nós temos mais umidade, nós temos mais pontos de focos de poças de água, onde a vaca ela passa
ela defeca, a vaca, o boi, o animal adulto, no qual ele já é resistente a um vírus, a uma bactéria qualquer, até mesmo um protozoário, né, que não vai causar um problema para ele. Então, ela deixa ali uma carga desses patógenos ali na água, o bezerrinho curioso, a partir do 15º dia de vida dele, no comportamento, conforme os estudos, ele já começa a ingerir mais água, não é só no leite, então ele fica mais susceptível, né, e ele ainda é susceptível pela idade. Então, a gente pensa o seguinte, existem vacinas, nós temos que fazer desde o pré-parto dessa vaca, faltando 60 dias para parir, até 30 dias para parir, né? A gente sabe que a colostrogênese, perto dos 15 dias ali, a vaca começa a descer o mojo, que a gente fala, que é o colostro sendo formado, o úbre vai enchendo. Então, a gente enriquece esse colostro com essas vacinas para o bezerro mamar e já ter uma proteção inicial. A partir do 4º mês desse bezerro já dá para fazer algumas vacinas, pensando até na parte reprodutiva, na parte de clostridiose e algumas doenças como algumas diarreias, por exemplo, né? No nosso caso aqui, do centro-oeste de Goiás, né? Você vê no sul, a gente já fala em estratégias até mesmo de vacinar para tristezinha. No nosso caso aqui é mais um controle. Falando nisso, nós temos que fazer controle dos endos e ectoparasitas também, porque nas águas eles aumentam muito, principalmente carrapato, mosca, né? Então a gente tem que fazer um vermífugo bem feito. Quando vermifugar? Existem várias estratégias, nós vamos falar um pouquinho disso mais para frente, né? Mas nós temos que montar um calendário sanitário pensando no bezerrinho recém-nascido, desde na sua fase de aleitamento, da sua recria, a sua engorda. Tudo tem o vermífugo específico, conforme a sua estratégia, associado a um ectoparasiticida, né? Pensando aí, pode ser um puron ou até mesmo um banho. Tudo pensando na estratégia, qual a fase desse carrapato que está. As clostridioses, quais são elas? São várias, né? A gente trabalha entre 10 a 12, 13 cepas nas vacinas. A gente tem que pegar uma vacina com maior quantidade possível. Temos que atentar muito a botulismo com carbúnculo também. Tem gente que tem um desafio maior, é bom fazer um botulismo separado, né? Tudo isso, eu acho assim, o bom dessa conversa, e a gente está aqui como 3 técnicos, é que a gente está aqui para fazer um overview de tudo que existe, mas nada é engessado. Não é que todo mundo tem que fazer isso, mas a gente precisa ter essa noção de qual fase nós estamos, qual estrutura nós temos dentro da fazenda, qual tipo de animal que a gente tem, se é um animal de sangue europeu que tem mais susceptibilidade a ecto e endoparasita, ou se é um zebuíno, né? Que categoria a gente está trabalhando maior, então assim, quais fases, né? Para isso, na questão dos protozoários, aí a gente tem, por exemplo, a Elanco tem um Bicox, né? A gente está falando aí de uma Eméria, por exemplo. Também a gente pode prevenir ou remediar. Aí tem suas consequências remediando, mas, de certa forma, a diarreia de curso negro só o toltrazuril que consegue combater, no caso o Bicox, aí o nome comercial nosso, mas ela traz uma diarreia secundária e tem gente que trata com um antibiótico e acha que deu certo, mas deixa sequelas, né? Então, para que a gente tenha um animal com a expressão do potencial genético dele o mais expressivo possível, a gente faz essas prevenções. Aí tem custo-benefício envolvido. E eu acho que é isso. Acho que cada vez mais o bacana desse assunto é que a gente é necessário estar sempre junto, discutindo, conversando. O produtor precisa ter essa curiosidade e chamar os técnicos aí para estar junto. Mas é isso. Espero ter respondido bem. Maravilha. Mas eu ainda quero insistir um pouco mais nesse assunto ainda. Claro. O Arthur trouxe pra gente que a primeira alimentação, de repente, do bezerro, né? Quando a gente fala de suplementação, é o CRIP, né? Pensando nesse aspecto, né? Em suplementação. Lógico que enquanto bezerro, ele depende 100% do aleitamento da mãe, né? Mas, por exemplo, o bezerro nasceu hoje. Quais são os cuidados que o produtor tem que ter? Ele não pode cochilar, né? O que é a coisa mais rápida que eu tenho que fazer? O que ele tem que planejar? Nossa, obrigado por essa chamada. Isso é importante. Olha, a primeira coisa que a gente tem que se atentar quando o animal nasce é se ele mamou o colostro, né? O que os estudos mostram? Na literatura fala que até 12 horas ele tem que ter mamado 10% do peso vivo. Isso é um ponto. Mas o que eu, Renato, gosto de me atentar e trago sempre para as fazendas que eu atendo? Até 6 horas de vida, 50% começa a cair de 50% para baixo. Então, a partir de 6 horas, você já não tem mais 100%. 7 horas já cai para 70%, 60%. 8 horas já cai para 50%. E assim por diante. Acho que com 9, 10 horas você já tem 20%. Então não é até 12 horas. Não significa que com 12 horas eu dou lá 3, 4 litros de colostro. Caso essa vaca não dê, eu consegui tirar dela de alguma forma. Ou fiz um colostro em pó, por exemplo, que tem hoje no mercado.
não significa que ele vai absorver. E esse animal que não absorveu esse colostro no início, aí a gente já começa a ter uma cascata ruim de situações que vão desfavorecer ele ao longo da vida dele, né? Então, a gente precisa olhar. Como que eu olho isso na fazenda de corte, Anderson? Eu estou fazendo uma ronda sanitária. Eu cheguei, tá lá uma vaca que pariu, ainda tá com a placenta ainda pendurada ainda, o bezerrinho tá meio molhadinho, ela tá começando a lamber. A gente sabe que nesse momento, o vaqueiro, ele sabe muito mais disso do que a gente, que ela acabou de parir. Deve ter 1 hora, no máximo. Então, a gente fica em observação, porque até 2, 3 horas, esse bezerro já vai estar muito mais esperto, já vai estar com circulação sanguínea, que a vaca ela lambe, até para tirar esses fluidos externos do bezerro, para ativar a circulação dele e também tirar o cheiro dele para urubu, carcará, nuvim, né, outros predadores não sentir que tem um animal indefeso ali. Isso é da natureza. E aí a gente observa se o vazio dele está mais cheio, se o úbere dela, um dos quartos ou todos os quartos estão mais vazios, né? A vaca Nelore a gente olha melhor porque ela não dá o suficiente num quarto só do úbere dela. Então, às vezes, ela mama em 2, 3 tetas ali, né? A gente observa isso aí. Beleza. Mas você já pega esse bezerro e já faz a cura de umbigo também. Eu gosto muito do iodo 10%. A gente pode falar um pouquinho dele. Que ele abrange melhor, ele penetra mais para dentro do umbigo do bezerro ali. É lá dentro que a gente precisa que essas bactérias sejam eliminadas, não só na parte externa, porque lá dentro ela vai ganhar qualquer órgão, principalmente intestino, começa também lá no rumen, que nem está formado ainda, abscessos hepáticos se formam ali numa má cura de umbigo no início, e depois esse abscesso é encapsulado e fica uma parte do fígado daquele animal ali que não funciona mais, né? Então já é um pedaço de um dos órgãos extremamente importantes do animal que já não está funcionando. Então, você imagina se esse animal desempenha conforme os irmãos dele ali na mesma genética vai desempenhar. Então, cura de umbigo e colostro, tem um estudo que mostra que quando você faz esses 2 bem feitos, você já elimina mais de 70% do seu problema na fase de aleitamento ali. E aí é uma questão positiva. E aí você faz um bom aleitamento, você tem uma boa recria, você faz uma boa recria, você tem uma boa engorda. E aí a gente pode deixar a turma do Arthur aqui, a turma da nutrição, fazer o trabalho bem feito deles, se a gente deixar isso ok. Mas cura de umbigo e colostro, acho que é o principal no nascimento ali. Perfeito. A bola tá contigo agora, Arthur. Desmamamos esse bezerro agora. Esse bezerro tá saudável, comeu crepe. Aí às vezes o produtor tá pensando assim, eu devo acelerar na recria? Devo acelerar, colocar combustível nesse animal, né? Ou não? Quais são as consequências? Devo acelerar ou não? Anderson, o Renato falou muito bem em relação ao colostro, principalmente ao colostro e cura de umbigo, né? E como eu vinha falado do CRIP, que você me perguntou, só fazer um adentro aqui, muita gente acha que CRIP, vou fazer um CRIP, nossa, é muito caro a estrutura. Pessoal, o CRIP é o que vocês têm na fazenda de vocês. Aproveitar aquilo que tem aonde a vaca não vai entrar, ponto. Somente o bezerro. E respondendo a sua pergunta da recria, é nela que você realmente vai começar a ter os seus resultados positivos na época agora. O desempenho. Então, qual seria, qual o melhor proteinado? Não existe qual o melhor proteinado. Primeira coisa, antes, é o que o produtor, onde ele quer chegar e qual o tempo que ele quer chegar. Não somos nós. Nós podemos orientá-los, obviamente. Mas quando você passa a acelerar o ganho de peso desses animais, você está ganhando tempo lá na frente, né? Que tempo que você está ganhando? Você pode levar esse animal agora, nessa época, para boi magro bem mais rápido. Então você passa no final das águas, já entrando na seca, que nós já estamos falando do ano que vem, você já tem 2 coisas a serem feitas que você vai tirar esse animal da sua propriedade. Seja ele como boi magro, você vai vender para um confinador, ou enfim, não importa. Ou você pode engordar, levar ele para o confinamento. Por exemplo, a Comiva, ela tem a ração dela que chama dieta total corte, que não há necessidade de volumoso. Então você consegue hoje confinar uma quantidade de animais, seja ela pequena, média ou grande,
sem muita infraestrutura. Só de você ter um coxo ali, mais o pasto ou animal fechado, você consegue isso. Então, eu vejo numa recria, para gado de corte, não só gado de corte, mas como o assunto é gado de corte, eu acho essencial a gente trabalhar com proteicos, né, que nós temos, para você atingir o quanto antes o resultado esperado. E eu vou falar uma curiosidade aqui, o Anderson. Muita gente reclama da pecuária. A pecuária é difícil. Ela é difícil, realmente. Não tem nada fácil. Mas eu te falo, Anderson, que a pecuária é você trabalhando dela da forma correta, como deve ser feito, as estratégias nutricionais, sanitários. Se você trabalhar correto, eu costumo aqui arriscar que ela dá mais do que soja em produção por hectare. Concordo. E aí eu te pergunto, qual o risco é maior? Da soja ou de uma recria ou de uma engorda? E o investimento? Qual que é maior? De um plantio de soja? Não sei nada de soja, viu? Não sei nada, mas eu imagino. Mas eu acho que a pecuária ela é muito mais segura. Não é que eu estou puxando sardinha para o nosso lado aqui, né, Renato? Claro. Mas o investimento é muito menor e a segurança é muito melhor. Mas você tem que trabalhar da forma correta. E nós aqui, estamos aqui, a AgroRaça, a Comiva, a Elanco, nós estamos aqui para estar dando esse suporte a vocês. Porque eu vejo assim, não é vocês, clientes, chegar ali na AgroRaça e falar, me dá uma ração, me dá um proteinado. É muito vago isso. Quem vai na fazenda, quem vai fazer a avaliação desse pasto, desses animais, genética de animal, né? Então, é muito estratégico, mas também é muito positivo. E te falo, o custo não é a conta feita somente de custo. A conta é custo-benefício. Quanto que eu vou investir, mas nesse investimento, quanto que eu vou ganhar não só em ganho de peso, mas em tempo. Porque hoje é muito caro uma terra, principalmente na nossa região aqui. Então nós temos que saber usufruir da melhor forma esses animais que estão na fazenda. É isso que minha opinião. Quero continuar ainda dentro desse assunto ainda de recria e de intensificação, se eu devo acelerar ou não, né? Com relação a esse aspecto, às vezes o produtor ele está ali pensando, os animais ali eu faço a desmama, eu dou um sal branco mesmo, ou dou um sal mineral, que ainda a gente sabe que ainda existe isso no nosso país, né? Então a gente pode traçar aquele pecuarista tradicional ainda, que tá vai matar um boi com 5, 6 anos, e hoje é o pecuarista moderno, né? Que às vezes com 15 meses ele tá batendo já um animal de 21 arroba, 20 arrobas, né? Um boi China, cota Hilton, né? Europa e por aí vai. Mas vamos fazer uma linha de raciocínio. Pensando em vocês, e é importante a gente deixar isso claro também, tanto o Arthur quanto o Renato, além de serem médicos veterinários, também são pecuaristas, trabalham na atividade, né? Cada um dentro da sua área. A relação de custo-benefício que você comentou, vale a pena ele continuar num sal mineral ou ele tentar acelerar esse carro agora na descida? Anderson, vale muito a pena, porque quando eu cito custo, a gente pensa assim, vamos dar um exemplo, não vou entrar aqui na matemática mais complicada, uma coisa simples. A conta de um sal mineral, eu estou dando sal mineral para uma recria, que eu vou gastar lá seus 30 centavos de média, mais ou menos, e eu vou dar um proteinado energético que vai ficar 1,50. Então, quando você se depara com esse custo, você assusta, né? Então vamos pôr 50 centavos para 1,50, nós estamos falando de R$1. Eu estou gastando R$1 por cabeça dia, vezes X animais, vezes o período, no caso, nas águas, 5, 6 meses. Mas quando você faz a conta do benefício, hoje, vamos falar assim que o preço da arroba está até bom, né? Hoje está 310 de média, então vai sair aí quase que R$11 o quilo da carne, né, do animal vivo. Na hora que você divide isso, o animal vai ter que ganhar em média ali 30 gramas a mais para poder, que seria o ponto de equilíbrio, para poder pagar esse custo, por exemplo, de R$1.
E sendo que se você trabalha com sal mineral, vamos falar a recria de macho Nelore em pasto, vai ganhar seus 500, 600 gramas dia no sal mineral. E se você usa um energético, pode ganhar até 1,2 kg. Nós temos proteinados, proteicos energéticos, vai ganhar 1,2 kg. 1,2 kg menos, vamos colocar que seja 50 gramas, aquele ponto de equilíbrio que eu falei. Vai dar 1,150, 1,100, que vezes 11 quilos, que é hoje a carne. Então esse é o benefício. E eu volto a pergunta para você, você acha que vale a pena trabalhar com sal mineral e proteico? Aí eu acho que não. Porque o sal mineral muita gente usa, mas ele é um produto que já é igual o sal branco. O sal branco, muita gente usava sal branco. Aí evoluímos, foi para o sal mineral. Só que hoje nós estamos numa nova evolução, que seria os proteicos, e já proteicos energéticos com ração. Então, quando você se depara com essa conta de custo-benefício, Anderson, sem dúvida nenhuma, vale a pena muito acelerar, e eu vejo quase que como uma obrigação na recria a gente trabalhar com os proteicos. Baixo consumo, médio consumo e alto consumo. Bacana. E pensando nessa parte da gente intensificar, aproveitando, né, essa janela de pasto, esse período das águas, tem algum protocolo na recria que o produtor, o pecuarista que está nos ouvindo, Renato, ele deve fazer, Claro. ele não deve abrir mão? E o que fazer nessa época? Claro. Boa pergunta. Olha, vamos pensar o seguinte. Esses patógenos que a gente fala, tanto bactéria, protozoário, vamos falar de endo e ectoparasita também, no geral, né? As bactérias, no geral, elas também são cíclicas. Então, assim como o animal tem um ciclo da cria, o ciclo da recria, que a gente vai tentar cada vez mais, né, Arthur? Diminuir isso aí. Hoje, a moda é diminuir a recria. Aí você tem que embalar na cria e já manda para engorda, né? Fazer uma pecuária de ciclo curto. Mas ela pode ser ciclo curto que for. Ela ainda vai durar pelo menos 1 ano e meio, né? A gente vê aí. Então, até lá, Anderson, e a gente sabe que a média brasileira, a média do Centro-Oeste não é só 1 ano e meio, é bem mais um pouco, tá 30 meses ou mais, a gente tem vários ciclos que a gente tem que estar antecipando a eles. Ciclos de carrapatos, ciclos de clostridioses nos gerais, ciclos da própria... todas as doenças, da diarreia, no geral. Então, o que a gente faz? Vamos pensar aqui em endo e ectoparasita, né? Você me pediu aí, pensando num protocolo. Eu desmamei o bezerro. Estou lá no curral, estou desmamando meus bezerros e eu aproveito esse manejo para fazer alguns medicamentos. O que eu sugeriria ali, nesse momento? Primeiro, se o animal é um animal que não tem trabalhado essa questão do estresse, a gente acaba tendo um manejo um pouco mais estressante, e já é estressante você desmamar o bezerro, nós podemos trabalhar aí com o catosal B12, por exemplo. Hoje tem estudos mostrando que o butafosfano, a própria vitamina B12, ela tem propriedades que ela diminui os picos de cortisol. Ela diminui isso aí. Então, diminuindo o cortisol, que é um sintoma do estresse, eu ajudo esse animal a ter um pouco mais de embalo no início. Eu aproveito também, isso é para aquela pecuária de ajuste fino, tá, pessoal? Não é regra, não é protocolo, mas está aí, é uma ferramenta, a gente pode estar trabalhando com isso. É só conversar com a gente que a gente pode mostrar que isso realmente traz benefício financeiro, tá? Através do animal embalar mais rápido. A gente pode fazer testes com isso. Segundo passo, muito importante, fazer um vermífugo. Aproveita. Esse animal, quando que ele foi vermifugado? Ele foi vermifugado lá no início, né? Tem gente que com 4 meses já faz um vermífugo. Pega um vermífugo de longa ação. Isso é uma estratégia legal demais. Tem gente que coloca até uma dose baixa de ADE também junto, porque embala, né? Pessoas que já trabalham com CRIP, né, Arthur? Não precisa tanto, porque o CRIP já traz muito isso também, das vitaminas e minerais aí pro bezerrinho. Mas o indectocida no 4º mês de vida é muito interessante. Mas aí, se tomou ou não, mesmo assim, nessa fase de recria, a gente está falando de 6, 7, 8, 10 meses, às vezes, é bom a gente fazer um indectocida de longa ação novamente, né? Porque esse animal já está com verminose no gastroctrato intestinal, certeza. E aí a gente já continua embalando. Se vai mudar de pasto, né, os picos de estresse pela desmama acaba deixando ele mais susceptível a alguma doença. Então, se atentar se tiver um carrapato, fazer... O próprio vermífugo é um baita auxiliar. Nós temos o Exatect, por exemplo, ivermectina, doramectina e abamectina, 4,3%.
Produto que você faz numa aplicação para 50. Na desmama, no caso, né? Ele só não é destinado para animais em lactação. Mas desmamado, vai muito bem. Dura aí seus 80, 90 dias de ação, vai fazer um baita efeito no auxiliar. Mas se tiver com carrapato pequeno, micuinha, ou a adulta, a teleógena, aquela jabuticabona, aí a gente já faz também um puron, que aí a gente vai eliminando, ainda mais que é nas águas, lembrando, onde 95% da nossa infestação está no pasto, só 5% que a gente vê nos animais. Então a gente vai se atentando. Vacinas, pensando em clostridioses. Pega a vacina mais importante do mercado hoje, de maior concentração de cepas, a gente tem que trabalhar ela. Vamos pensar aí, Clostridium perfringens, chove, botulismo, carbúnculo, me ajuda, mais alguns aí que você lembra. São vários, né? Mas esses são sim, gangrena gasosa. Morte súbita. Né? São vários, mas esses principais é muito bom a gente ter na nossa vacina, principalmente botulismo, carbúnculo, que mata muito e a gente acaba achando que é cobra, né? E lembrando que essa vacina, você faz dose e reforço, ela dura 1 ano. Mas com 9, 10 meses, ela já não tem o mesmo booster lá que a gente fala. Lá, quando você olha no gráfico, as imunidades de memória lá, as células de memória já estão bem baixas. Então é bom a gente, às vezes, até antecipar. Essas janelinhas é bom a gente saber. Ainda mais na recria, que o animal está fuçando, está comendo, tá? E, de novo, outra coisa também legal para falar. Cada fazenda tem um desafio. Tem uma fazenda que é mais suja, que ela tá no início do projeto, ou ela tem mais desafios com águas mais sujas, alguma coisa assim, não tem problema. Nós não estamos aqui para fazer o cara mudar da noite para o dia. Mas ele precisa fazer um protocolo, então, que dê o mesmo nível de ajuda para aquele desafio alto que ele tem. Uma fazenda mais organizada, às vezes, pode lançar a mão de uma coisa menor. Por exemplo, um catosal, às vezes, não vai precisar um gado que já vem trabalhado, com manejo racional, com desmama lado a lado pela estrutura. Então, você já não precisa, mas tem fazendas que vai precisar. Então, tudo é muito legal. Eu comprei uma desmama, por exemplo, não é um gado de cria, eu comprei, veio de um leilão, veio muito ruim. Além de todas essas vacinas, eu estou falando também que precisa de raiva, precisa fazer a vacina, nós precisamos fazer a das fêmeas lá, me fugiu. Não, a reprodutiva também, mas a brucelose, nós precisamos fazer até o 8º mês ali também, é importante fazer. Hoje tem a RB51 também para ajudar a gente, animais que estão mais, passou do tempo. Precisa fazer toda essa bateria de vacina para quem está vindo da cria ali da fazenda e principalmente para gatos que vêm de fora. Gatos que é comprado de leilão, por exemplo, eu às vezes acho até ajuda muito mais. Um modificador orgânico a gente precisa fazer, além de tudo isso. Renato, mas não é agulha demais? Não é. Não é, Anderson. Eu acho que vacina demais, sim. Talvez fazer uma reprodutiva com uma clostridiose junto, algo a se pensar. Será que a gente não pode esperar mais 2, 3 meses para fazer a reprodutiva nas fêmeas? Porque a clostridiose é mais importante naquele momento? Talvez. Tudo é discutível. Mas vermífugo, a vacina, um modificador orgânico e um ADE, 4 agulhas, não é muita coisa. O animal não sente isso, tá? O couro do animal realmente ele é um couro grosso. Não é essa sensação de que doeu um pouquinho ali que vai mudar a vida, o desempenho dele. Pelo contrário, a gente vai estimular mais o desempenho desse animal a ser mais de acordo com a genética dele. Principalmente gato que vem de fora, que a gente não sabe a origem, né? Então, a gente não pode trazer coisa ruim para nossa fazenda. Então, tem que existir esse protocolo para animais de dentro, né? Que a gente fala os animais crioulos e os animais de compra, principalmente. Acho que é por aí. Perfeito. Ainda dentro desse aspecto sanitário aí, vou passar já a bola pro Arthur aí. Tem muita pergunta para fazer para você aí, viu, Arthur? Prepara aí, prepara a saliva. Dentro dessa linha ainda, Renato, de sanidade, acho que seria importante a gente também esclarecer para o pecuarista que está nos ouvindo, né, a importância de fazer um Bicox no nascimento, né? A gente está falando de rentabilidade, de lucro, de oportunidade, desafios e oportunidades. Acho que seria interessante você falar daquele estudo científico que a gente tem com relação ao Bicox, né? Quando você se faz ele, né? Claro. O que é o benefício que o produtor tem a mais aí na desmama? Mais uma vez, obrigado pela essa pergunta. Quando a gente estava falando lá dos protozoários, né? Existe uma doença, o pessoal deve conhecer muito aí. Acho que está em todas as fazendas. Nos estudos mostra que está em 100% das propriedades. A hemeriose é o que causa diarreia de curso negro. Principalmente animais que estão de 25, 30 dias até seus 40, 50, 60 dias de vida ali. Dá mais tardio também, mas o foco principal é nessa faixa etária de idade.
E acontece muito hoje com o pecuarista que está inseminando. A inseminação, você acaba encurtando sua estação de nascimento, porque você encurtou sua estação de monta. E aí, mais bezerros nascendo no mesmo período, no mesmo ambiente, as vacas são os vetores da eiméria, né? E aí é elas que vão disseminar a eimeriose no chão, onde vai ficar ali nas poças de água, né? E aí o bezerrinho com 15 dias, igual a gente comentou, começa a beber água, começa a ingerir o cisto da eiméria, e ela começa a fazer a sua reprodução e a sua multiplicação dentro do intestino. Nessa multiplicação, ela está destruindo a vilosidade intestinal. É uma parte interna do intestino que absorve nutrientes. Aquilo é destruído e depois é cicatrizado. Essa cicatriz é uma cicatriz, vamos supor que nem uma queloide, por exemplo. Ou seja, não nasce mais a vilosidade que absorve. É uma parte do intestino que é irreversível, não tem mais a mesma função de absorção. Então, a gente vai perdendo potencial de intestino. Então, o Bicox, ele traz, na verdade, Anderson, além de prevenir a eiméria, ele traz essa saúde intestinal. Né? Por quê? Porque você mantém o intestino intacto. Quando você faz no nascimento, em termos de prevenção, a gente vai estar falando aí de 3 ml para cada 10 quilos. Se eu fizer 10 ml, eu estou pegando aí 33 quilos, mais ou menos. Que é a média de um bezerro Nelore, um bezerro Aberdeen Angus hoje também, que são os mais disseminados, principalmente para quem faz IATF, né? E a média de nascimento. Então, de 10 até 12 ml, se você achar que seus bezerros é um pouco maior, não tem problema. Você previne por até 60 dias, que é a fase onde ele vai ter o período pré-patente, onde ele ingere ali dos 15 dias, mais ou menos 15 a 20 dias, ele tem a ingestão desses oócitos da eiméria, e aí com 20, 30, 40 dias ele vai ter a manifestação. E o problema de estudo, Anderson, que eu acho que você até está esperando para me perguntar, é que essa doença, ela só causa em 5% dos animais. Aí eu vou entrar agora naquele estudo. O estudo era 106 animais tomaram Bicox e 111 animais não tomaram Bicox. Era o grupo controle, certo? Dos 106 animais que tomou Bicox, nenhum deles no período de aleitamento teve diarreia de curso negro. Nenhum deles, nos seus 8 meses de lactação ali da mãe. Não teve. No período, nos animais do grupo controle, teve 6 animais. Se você pegar 111 e dividir por 6, dá mais ou menos 5%. Que é o que a literatura fala. É 5% que mostra. A cada 100 animais é 5 a 6 animais. Certo? Aí, o que vem quando eu falo que o Bicox ele traz saúde intestinal? O animal que não tomou o Bicox, o grupo controle que não tomou o Bicox, teve 20% de diarreia. 20% dos animais tiveram diarreia, outros tipos. Diarreia branca, amarelada, mais aquosa. Essas diarreias que são causadas por bactérias, principalmente que a gente sabe que depois de 20, 30 dias ali já não é mais viral, né? A gente fala em vírus mais nas primeiras 2 semanas, principalmente na primeira semana de vida. Então, ou seja, a eiméria teve destruindo outros intestinos, que não teve manifestação clínica, mas teve diarreia. Por quê? Porque o grupo que tomou Bicox, só 5% teve diarreia secundária. Diarreia secundária não, diarreias no geral, diarreias a nível bacteriano. Então, assim, no grupo do Bicox, teve mais animais fortes, com o intestino pronto para uso mesmo, ali 100% da capacidade, versus o grupo controle que teve 20%. E quem me garante que isso mais para frente não pode dar mais? Essas microlesões que é causada, eu brinco, eu costumo fazer uma analogia com um carro de 4 pistão. Quando eu não tomei o Bicox e causou as microlesões, eu perdi um pistão, que dá força para o carro, dá desempenho para o carro. Então, eu vou continuar andando, eu vou chegar no meu destino, só que mais devagar. Se eu precisar de ultrapassar, ou seja, acelerar momentos de transição, vamos falar que é a mesma coisa de atravessar um caminhão na subida, uma transição de água para seca para água. Eu não vou poder arriscar, eu vou ter que ficar atrás desse caminhão até ele chegar, porque eu não vou ter potência para atravessar de uma forma segura. A mesma coisa do bezerro. Ele mais susceptível, ele vai ter outros desafios na vida dele, que ele vai precisar de estar bem, e às vezes ele não está tão bem assim. Então, Bicox preventivo é fundamental. Agora, o cara não usou, teve problema com diarreia de curso negro, faz o Bicox, que é ele que vai tratar. E aí pode entrar com outro antibiótico à base de enrofloxacina, ou até uma penicilina, ou até uma oxitetraciclina também, pensando, porque vai sempre ter uma diarreia secundária aí, tá? Então dá para tratar, mas lembrando, tratou, esse animal já vai estar com as lesões instaladas e depois cicatrizadas e aquela parte não funciona. Maravilha. Esse estudo vale ressaltar que esses bezerros que tomaram o Bicox no nascimento,
eles tiveram um desempenho de 5 quilos a mais. 5,5 kg. 5,5 kg a mais na desmama, né? Então, 5,5 kg a mais, como o próprio Arthur já fez aqui essa conta, @310, paga o investimento e ainda põe dinheiro no bolso. Arthur, o produtor pode estar se perguntando lá, mas você está falando de acelerar na recria. A gente tem exemplos aí que o Renato trouxe, que a média hoje do abate, eu não tenho essa idade, mas o Renato trouxe, que hoje a nossa média está 30 meses, a média nacional 36 meses, né? O abate, desde quando o animal nasce até ele virar ali aquela carne na nossa côndola, que a gente tanto gosta do churrasco. 36 meses de média. Mas em contrapartida, nós temos fazendas, que já é uma realidade, com 15 meses abatendo animais de 20, 21 arroba. Aí a pergunta que fica para você, pecuarista, qual dos dois grupos que você quer participar? Você quer participar do grupo dos 36 meses, que vai demorar 36 meses para ver o dinheiro entrar no bolso? Ou você pode acelerar? E aí, emendando nessa pergunta, essa análise, o pecuarista é muito comum, o pecuarista tradicional, usar só o proteinado no período das secas, né? Sim. E a proposta que você trouxe aqui é justamente o oposto. É usar praticamente o ano todo, é isso mesmo? É isso aí, Anderson. É igual eu havia falado, né, anteriormente. Nós falamos em ganho de peso, custo-benefício. Você falou 36 meses, às vezes até mais, né? Porque aonde entra aquele boi sanfona, né? Ele perde peso na seca, ganha peso nas águas. Por isso essa quantidade de meses, de anos, né? E a pecuária antiga era assim. Então você ia matar um boi aí, média aí, 4 anos, 5 anos, e ainda a pessoa achava vantagem. Isso aí é quase que um marruco, né? Então isso não existe mais. Acabou. Tudo tem um fim. Né? Nós estávamos até conversando, eu e o Renato aí, antes do podcast. Então tudo tem um fim. E esse é o fim da pecuária. Mas tem gente que vive. A pergunta que eu faço para vocês e para vocês, pecuaristas, vocês vivem da fazenda ou vocês têm um negócio? Porque se você tem um negócio na cidade é fácil. Né? Tem uma empresa na cidade, em Rio Verde e tal. Então, a pergunta que eu faço, você tira o dinheiro da sua empresa para tocar a fazenda ou você tira o dinheiro da fazenda para tocar a fazenda? Esse é o pulo do gato. Então, você tirar da cidade para a fazenda é fácil, né? Mas você não pode fazer dessa forma. Então, se você trabalhar na mesmice, né, então você não vai conseguir atingir os objetivos que devem ser atingidos hoje. E o que eu queria te falar é que, fora esses benefícios, eu não falei um principal, que ele fez eu lembrar. Quando a gente passa a ter suplementação de proteicos, seja ele baixo, médio, principalmente o alto consumo, né, o energético, quantos animais por hectare que você coloca? E quantos animais por hectare que você coloca no sal mineral? Então, fora isso tudo que nós falamos em desempenho, ganho de peso, acelerar, diminuir o tempo, mas e a quantidade de animais por hectare? Qual que é a média hoje? Você sabe qual que é a média, Renato? Você sabe, Anderson, qual que é a média? Eu não me recordo. Hoje, média, não é meio animal por hectare. Acho que é 1/4, né, mais ou menos. Acho que É muito baixo. Mas o que faz dar isso? Principalmente sal mineral e pastagem. Lógico que o pasto ele é a base da nutrição. Pasto e água. Só antes que eu costumo falar assim, tem muita coisa para a gente seguir, para a gente alcançar, para a gente colocar na fazenda. Alguns, lógico, requer um pouco de investimento, mas não é muito. Então eu faço uma analogia de uma escada. Você tem uma escada de 50 degraus. Aí você olha para essa escada, você está lá embaixo. Você fala, nossa, rapaz, preciso subir 50 degraus. Passa um dia, passa um mês, passa um ano. Aí no outro ano, nossa, eu preciso subir. Então o que eu falo, Anderson, é você subir o primeiro degrau. O que é subir o primeiro degrau? Faça o básico, bem feito. Ninguém está falando para você fazer coisas estrondosas dentro da fazenda, comprar trator, comprar máquina, comprar
silo, comprar maquinário, não. Faço o básico, mas faço ele bem feito. Que é o quê? Aumentando animais por hectare, trabalhando com os proteicos, né? Que você quer colocar na sua fazenda e, principalmente, taxa de desfrute. O que é taxa de desfrute? É do primeiro dia de janeiro ao último dia, 31 de dezembro. O que você fez de dinheiro? O que saiu de animais nesse período? A gente chama de taxa de desfrute. É isso. O que virou caixa, né? O que virou caixa? Então, como que está vocês, pecuaristas, como que está a taxa de desfrute de vocês? Não, mas eu uso sal mineral. É muito baixo o meu custo. E a taxa de desfrute? Ah, mas aí eu vendo animal mais magro. Vocês estão perdendo. Vocês têm que vender o animal, se é uma recria, que é o assunto aqui, ou você vende ele como um boi magro, ou você vai engordar. Então essas são as estratégias. E é só a nutrição para poder fazer isso. E tem um detalhe que eu não abro mão de falar, Anderson. A gente, como fala de sanidade, eu vou puxar a sardinha também para mim, que ele fala de água. E a água hoje, a água ela é o básico. Ela é a base da nutrição. Não adianta fazer um Bicox ou você usar um proteico da Comiva, que é muito bom, se você negligenciar na sua água. Se os seus animais for tomar água, Renato, em cacimbas, que é um poço de contaminação, aquilo lá você falou. Ah, mas faz vacina. Cara, a gente tem que fazer o preventivo, né, Renato? Não é fazer a vacina, é você não ter. E você tendo uma água bem... O que é uma água boa? Né? O que é essa água boa? É o animal tomar a água em bebedouros da água. Ou seja, aquela água limpa. O animal tem que tomar água limpa. Qual que é essa água limpa? Quantas vezes eu lavo meu bebedouro? Depende. Qual que é o parâmetro? É aquela água que você tem coragem de lavar o rosto. Essa é a água que você tem que dar para os seus animais. E se você dá uma água de cacimba, água de represa, ou mesmo de rios, córregos, existem trabalhos, experimentos, que o animal deixa de ganhar até 200 a 300 gramas dia. Eu falei para ganhar 1,2 kg, às vezes o animal está ganhando 900, por causa da água. Ele está usando o melhor medicamento, a melhor nutrição, mas ele pecou aonde? Na água. Então, resumindo aqui, façam o básico bem feito, só isso. Que vocês vão ter resultados excepcionais dentro da propriedade. E vamos tirar o dinheiro da fazenda para cobrir as despesas da fazenda, e não ao contrário. Maravilha. Gostei muito dessa análise da escada, né? E a nossa vida ela é cheia de escadas, né? A gente olha para cima, tem vários desafios. Isso é na sua área profissional, na sua área pessoal e na fazenda do mesmo jeito, né? Então, se você subir um degrau por ano aí, ao longo de 10 anos, você já está quase no topo. Quero insistir ainda nesse assunto ainda, Arthur, com relação à nutrição. O produtor pode estar pensando, né? Desafios e oportunidades da pecuária no período das águas. E aí eu vou falar num assunto polêmico, que é a ureia. É um medo, às vezes, de muitos pecuaristas, né? Ele pode ou deve usar ureia no período das águas? Conta um pouquinho pra gente aí. Sim, deve. Ele deve. Existe, isso é cultural, acha que ureia mata animal. Mata, lógico que mata. Mas depende a quantidade, depende a forma que você está usando, né? Então, o que mata o animal? É quando no coxo dá uma chuva, vira aquela água, né? Que é a amônia, aí o animal toma aquela água, vai morrer. Só que é o seguinte, a ureia, os proteicos de água, mesmo ração, tem ureia. Lógico que numa quantidade muito menor. O que é importante a ureia? A ureia nada mais a gente chama, ela é proteica, né? Então ela serve para, como se fosse alimentar as bactérias de rumen. As bactérias de rumen são essenciais para o animal ter desempenho, seja nas águas, seja na seca.
Não é só a ração, não é só milho, só farelo de soja, etc. Mas a ureia é importante, lógico que com um teor muito menor. Por que menor? Porque a proteína do capim na seca, você tem que usar uma proteína maior, porque ela está muito baixa, a proteína, por exemplo, num braquiarão. Então você tem que usar mais ureia, seja ele o proteico médio, alto ou baixo consumo. Mas quando vem para as águas, você vai diminuir muito essa ureia, mas vai ter, tem que ter. Então, esse mito de falar que ureia mata animal, a gente precisa saber discernir o que realmente mata e o que não mata. O que realmente é importante e o que realmente vai prejudicar os animais. Uma coisa que eu te falo antes, que entra na escada, a gente vai em várias fazendas de coxo descoberto. Só que são fazendas de 30, 40 anos. Ah, mas eu não posso cobrir um coxo. Gente, cobre um coxo no ano. Você falou da escadinha, subir um degrau por ano. Cobre um. Cobre 2, cobre 3. Em 10 anos você cobriu todos os coxos da sua fazenda. E não é por causa da ureia. É por causa da chuva que vai molhar, que seja o sal mineral, né, ou o proteico. Vai molhar, já vai começar a ter problema de consumo. O proteico estraga porque tem fermentação. E o mineral, ele vai empedrar, não vai estragar. Porém, o animal vai lamber bem menos, que vai implicar em desempenho. Então, Anderson, ureia é importante na alimentação do ruminante. Muito importante. Lógico que nas dosagens corretas, obviamente. Vou continuar ainda insistindo com o Arthur aqui. Já vou passar a bola para você já, viu, Renato? Com uma pergunta muito boa com relação ao abate desses animais. Falamos então do CRIP, né, uma estratégia nutricional, falamos dos cuidados do bezerro, né? Avançamos aí para a recria, estratégia de usar um proteinado energético, protocolo sanitário adequado para essa fase. E aí o pecuarista pode estar se perguntando: Arthur, eu não tenho estrutura de confinamento na minha fazenda, né? É possível fazer a engorda dos animais a pasto? Aproveitando aí, você comentou no início que é melhor eu empurrar um carro na descida do que na subida. E aí a gente está falando que a descida é o período das águas, é a oferta de capim, Sim. né? É possível fazer a engorda desses animais a pasto? Totalmente possível. Antes de nós falarmos de engorda a pasto, a gente precisa deixar claro confinamento a pasto e semi-confinamento a pasto. Então você confina os animais a pasto, normal. Desde que o que é o confinamento? É uma ração que você vai fornecer para o animal à vontade, no caso a dieta total, né? Não, Arthur, eu quero colocar 5 quilos por cabeça nos meus boi aí de 14 arrobas. Ok, sem problema, porém não é confinamento, é um semi-confinamento. Confinamento é onde você faz, seja ele animais a pasto ou animais fechados, é onde você vai fazer uma leitura de coxo no outro dia, aonde tem que ter uma sobra. Então, realmente você está fazendo confinamento. Qual que é? Existem vantagens de eu engordar um animal a pasto ou engordar um animal fechado. Os dois são muito bons. Porém, na dieta total da Comiva, né, que nós temos, ela chama engorda 200, a pasto, esse animal vai comer em média 1,7% a 1,8% do peso vivo. Sendo que animais fechados, eles vão comer em média 2% do peso vivo. Isso vale, estou falando para Nelore. Tá? Então, o animal está fechado, ele come mais, né? Ele vai engordar mais, mas fica um pouquinho mais caro. E a pasto ele come menos, porque vai ter um pouco do consumo do capim, vai engordar menos, mas fica mais barato. Mas no final, que é o que interessa, que é a lucratividade, se torna a mesma coisa. Então os dois são bons. Só que antes de você entrar com a nutrição, for fazer a engorda, você tem que, primeira coisa, determinar. Nós vamos fazer um confinamento a pasto, nós vamos fazer um confinamento fechado ou nós vamos fazer um semi-confinamento. Então, detalhe, para fazer um semi-confinamento, Anderson, você precisa de capim, ou volumoso, lógico, porque se você vai dar 5 quilos, vai faltar.
E essa falta, 5 quilos de ração, você vai complementar com o quê? Não tem capim, não tem problema. Você vai colocar o quê? Você vai colocar uma silagem, que tipo de volumoso? Não, Arthur, eu não tenho capim, eu não tenho volumoso, eu não tenho nada, mas eu quero a pasto. Ok, então é confinamento. Não é outra coisa, entendeu? Então a gente tem que estar muito bem ciente daquilo que nós vamos fazer na parte nutricional, seja ele recria, seja ele engorda, mas nós temos que estar muito bem, saber muito bem o que nós vamos estar fazendo na propriedade. Você não pode mudar no meio do caminho. Se você iniciou, você termina. E é assim que funciona a parte de nutrição para os animais na fazenda. Isso é muito importante porque às vezes o pecuarista, a gente escuta muito falar o boi sanfono, né? É um linguajar nosso aí, né? E às vezes esse animal, ele foi acelerado em algum determinado momento, recebeu um protocolo maravilhoso lá no início, né? Mas passou às vezes na mão ou por algum deslize do produtor, ele desacelerou esse animal. E esse animal desacelerado, ele é aquela sanfona que a gente fala mesmo, né? Ele acelera e depois volta, né? E aí você falou uma fala muito importante, que tem que ter clareza para onde o produtor quer ir, né? Se é semi-confinamento, se é confinamento a pasto, né? E aí, pensando naquele produtor que às vezes ele tem um acesso ao milho, né? O que ele pode fazer? O que a gente tem de solução, Comiva e Agroraça, que tem de solução para esse produtor que tem acesso ao milho e ele pode aproveitar essa janela agora das águas? Então, Anderson, nós temos a nossa ração pronta, né? Se não tiver uma fábrica, nada. Mas nós temos aí vários clientes, né? Comiva Agroraça, aonde o cliente tem a sua fabriquetinha. Quando a gente fala fábrica, nossa, fábrica, não. Coisa simples. A gente está falando aqui, pessoal, de coisas simples e não de fábrica de 1 milhão, 2 milhões, não, de forma alguma. E se esse produtor ele tem acesso ao milho e ele tem um moedorzinho ali, né, um moinho, nós temos um concentrado aonde ele chama concentrado engorda 200, onde a inclusão dele é 20% desse concentrado com mais 80% de milho ou sorgo ou milheto. Então você consegue ter uma diminuição no seu custo de ração aí, média, 30%, 40%, vai depender do acesso desse milho. E você está fazendo a mesma ração que a Comiva faz lá na fábrica em Mineiros, com a mesma qualidade, né? Fazendo a moagem da forma correta, isso nós estamos aqui para orientar os nossos clientes. Então você consegue, e eu te falo uma coisa, Anderson, um boi magro, você passa toda a recria, você passa todos os desafios, seja da seca, seja das águas, e aí você leva esse animal para boi magro. Tá bom, você vai ter sua lucratividade, trabalhando da forma correta. Mas eu sou um defensor do confinamento. Antes a gente imaginava fazer confinamento com que era volumoso, silagem de milho, você tem que ter vagão, cada vagão aí depende, preço 200, 300, 400 mil, fora silagem. Então realmente eram os grandes confinadores que engordavam bois. Só que hoje, com essa tecnologia da Comiva, isso mudou para você aí, pequeno, médio produtor, que você não precisa dar esse volumoso. Não há essa necessidade. Você não precisa ter uma estrutura, uma estrutura cara, não há essa necessidade. Então, com essa tecnologia, que essa ração não precisa do volumoso, precisa apenas no início, apenas na adaptação, que são por 15 dias, passou esses 15 dias de você fornecer o volumoso, seja no pasto, seja uma silagem, seja um bagagem de cana, passou esses 15 dias, você pode fechar esses animais, se você quiser fechar, somente na ração. Nós temos índices aí de Nelore de 57% de rendimento de carcaça, ganhando 1,7 kg, 1,8 kg. Vai depender muito da genética, como você trabalha. Então, hoje, quando você faz esse confinamento por mais 90 dias depois do boi magro que você chegou, você aumenta a sua margem aí em mais 20% a mais que você vai estar ganhando.
Ah, mas eu quero vender boi magro. Ok, não estou falando que é errado. Mas você tem essa opção também de trabalhar, de chegar a esses animais no final. Porque você passou, o produtor passou todos os riscos e depois, mais 90 dias, ele deixa para o confinador. Por que não você não engordar? E nós estamos aqui para ajudar vocês, para orientá-los qual a melhor forma, como que é feito. Seja na ração pronta, ou seja, fazendo a ração dentro da propriedade. Maravilha. Estamos com a receita do bolo para engordar esses animais. Daqui uns dias a gente come esse churrasco. Costumo brincar que é assim, né? O bezerro de hoje é a picanha da manhã. Isso. Mas para essa picanha virar picanha mesmo, muitos processos aí são passados aí no dia a dia. Renato, pensando nesse animal que vai para o abate, né? Vai fazer um protocolo de engorda. Existe um protocolo sanitário que deve ser feito também para esses animais? Qual que é o cuidado que tem que ter? Com certeza. Só pegar um gancho do que você falou aí, né? Tem aquele meme, né? Tá achando que é só chegar no açougue e pedir 1 quilo de bife? Não é assim, né? Tem muita coisa por trás aí. Que para chegar lá nas gôndolas, igual você comentou, tem muito trabalho árduo aí, de muita consciência, até mesmo de sanidade, nutrição, da questão de preservação, de tudo, né? Você pega toda a parte industrial, parte de produção. Perfeito. Meu irmão, a gente chegando nessa fase, que ela, volto a dizer, não tem nenhuma fase que não é importante. Uma mais, uma menos. Todas são extremamente importantes para ter sucesso em todas as etapas. Se esse animal já veio criado, né? Se ele é crioulo, ele já vem das etapas dentro da fazenda, a gente já tem um histórico, a gente pode saber o que fazer de protocolo. Mas ele também não vai fugir. Seja ele de cria ou seja ele de compra, de uma vacina de clostridiose. A gente sabe que nos silos aí, você lá na AgroRaça vende muito aquele inoculante, e ele tem antitoxinas, né? Pensando em algumas clostridioses, por exemplo. Então, fazer uma vacina disso é importante. Ter isso em mente também, até toquei nesse assunto, acho que é uma das coisas que tem que ser observado, faz parte da sanidade também, não só na nutrição. Fazer os inoculantes aí na produção de silagem, quem estiver produzindo silagem e tudo, nós estamos falando de confinamento. Mas vamos lá. Vacina de clostridiose, né? Principalmente essa tem que ser muito bem feita, principalmente questão de botulismo, tá? Fazer uma estratégia. Eu gosto de fazer o botulismo separado nessa situação, mas se não tiver condição, faz ela, que é muito boa também, a vacina conjugada com botulismo. Depois você vai fazer um vermífugo de curta ação, né? Aí fazer esses 1%, né? A base de doramectina, moxicedectina ou ivermectina. A base, eu acho que vai do relacionamento que você tem com quem está te atendendo, vai da qualidade de trabalhos que tem, né? Por exemplo, nós da Elanco, nós temos o Trucid, né? Ele é 1% e ele atende a carência que nós temos que fazer para o confinamento e vai muito bem contra endo e ectoparasita. Então, se vê um animal chega mais carrapateado, ele vai cair e não vai voltar a ter ciclo, porque lá no ambiente do confinamento fechado não tem esse problema. E a principal, a vacina de pneumonia. Tanto nas águas quanto na seca, a gente tem desafios. Nas águas, o desafio é mais do conjunto. O animal em conjunto ali, mais intensificado, né? A cada 12 metros quadrados, nós temos um boi ali, é bem concentrado. Tem gente que trabalha com 8, tem gente que trabalha com 6, né? Tem gente que trabalha com 20. Mas eu conheço muitos confinamentos com mais intensidade do que a literatura pede, que é 12, né, metros quadrados por boi. Então, essa junção de animais ali, um animal que está adoecido ali, está com catarro, está com pneumonia, ele pode passar para o outro. No próprio coxo, na água, no convívio ali, no espirro, na tosse, né, o animal se contamina. Nas águas é um pouco menos, porque a gente não tem um fator da poeira. A poeira, ela entra, ela é microcristais, ela entra machucando a mucosa do trato respiratório do animal, e aí isso gera ambiente favorável, porque tem extravasamento de sangue e tudo mais, vira uma colônia de bactéria e vai ganhando o organismo do animal, e é natural. Porque no confinamento, Anderson, a gente tem muito problema de desafio com a imunidade do animal. O animal está mais suscetível a ter doenças porque ele está mais desafiado, ele está mais estressado um pouco, ele saiu do ambiente natural dele, né? Vale salientar também, pessoal da ronda sanitária aí, pegando não só o gancho, a gente faz todos esses protocolos. Vamos lá, clostridiose, pneumonia,
um bom o vermífugo. E aí, talvez, se o pessoal talvez pode pensar, e tem confinamentos que estão muito perto de cana, às vezes o cara faz uma ceratoconjuntivite preventiva, ou ele pode fazer um antibiótico preventivo, se for animais de leilão, né? Animais que vêm de leilão, às vezes fazer um antibiótico preventivo. Por quê? Pessoal da Honda, os primeiros 15 dias, existe uma janela imunológica que o animal, quando ele toma a vacina, ele demora para poder ter todo o efeito. Todos esses anticorpos que a vacina faz com que o corpo produza, vai ter um pico de ação em até 14, 15 dias. Então, nessas primeiras 2 semanas, independente da melhor vacina, do melhor vermífugo, do melhor protocolo, do melhor veterinário lá dentro, tem que ter a observação. A ronda tem que ser diária, esses animais de preferência tem que ser os primeiros a serem observados lá no início da manhã, né, para a gente começar por ali. Se puder fazer uma linha dos animais que chegaram para ser feita de uma logística mais fácil, é o ideal, para que a gente evite nesses primeiros 15 dias. Depois dos primeiros 15 dias, aí o animal já enquadra em toda a proteção que a gente vai dar para ele nesse sentido. Então, vale a pena, talvez, fazer um antibiótico em animais que já chegam mais magros, de leilão, porque o leilão ele sofreu todo aquele processo de curral, da ida para lá, do manejo, depois cai em outro manejo, né? Então, associar manejo com sanidade e nutrição também, porque aí a gente entra até nessa parte de preparo do rumen, né? Animais que às vezes não vêm preparado também, tem a questão do refúgio de coxo, mas aí já pula, né? Mas na entrada é isso. Eu só estou salientando mais, ilustrando mais para o pessoal entender que é muito importante essa parte aí. Bacana. Desafios e oportunidades no período das águas. Se a gente for pensar assim, abateu esse animal, existe uma doença muito comum aí que a gente, o popular falar, a canjiquinha, né? Que dá na carne, né? Sim. Ou perdão da palavra aqui, a cistercose. Cistercose. O que a gente faz para combater a cistercose? Existe uma prevenção, né? O que o produtor tem que estar atento? E já tem que estar pensando assim, né? Produtor que só vendia boi magro, agora ele passou a engordar esses animais, né? Então, qual que é o cuidado que o produtor tem que ter pensando em cistercose? Boa pergunta. Até peço ajuda também, que o Arthur, a gente conversou isso antes no podcast, estava conversando sobre isso. Tem muita experiência também onde ele roda, Arthur, você fica à vontade também para falar, mas hoje o que a gente sabe, a gente precisa fazer um sulfoco de albendazol, precisa fazer a vermifugação dos colaboradores da fazenda, por isso que quando uma fazenda é de ciclo completo, você controla isso um pouco melhor, às vezes num boitel não, mas o cara tem que ter esse cuidado de tomar, né, de 6 em 6 meses, de ano em ano, uma ivermectina, porque ele é o vetor. Aqui na região nossa de Rio Verde, tem muita suinocultura também, então a gente tem que tomar mais cuidado ainda com os dejetos e com tudo, né? Que tem integração e tem pasto em volta, então a gente tem que ter esse cuidado também. Fazer um sulfoco de albendazol para ajudar na calcificação ou até o animal chegar a se prevenir, a não dar esse tipo de problema, porque a gente sabe hoje, conforme nossas pesquisas, que o frigorífico está condenando aí de 30% a 40% a carcaça. E é muita coisa nessa margem que já não, às vezes é boa ou não, mas numa situação dessa a gente não quer perder 30% a 50% para o tratamento a frio, né, Arthur? Se puder também contribuir. Cistercose hoje, você, por exemplo, se os animais, vamos falar dos animais crioulos, e você tem todo esse controle, igual o Renato falou, ótimo, né? Não vejo nem a necessidade de fazer, mas desde que sejam animais crioulos e que você tem todo essa confiança, vamos falar assim, nos seus colaboradores dentro da fazenda. Mas quando você adquire animais fora, realmente, sulfocos de albendazole, né, tem que ser feito, e de preferência aí a dosagem é de 20 ml, a gente dobra para 40, né? Para cada 100 quilos, né? É essa aí mais ou menos. Depende muito do medicamento, mas vai ser em torno disso. Para quê? Para calcificar. Porque se tiver cistercose, for detectado dentro do frigorífico, esses animais entram na TF, que a gente fala, tratamento a frio, né? Aonde a arroba ali já cai de imediato, dependendo do frigorífico, de 30% a 50%. Normalmente é 50%. Então, não custa nada.
E uma coisa que eu falo até, Renato, vou entrar um pouquinho na sua área, Imagina. né? Você me desculpa. Não, ok. Isso. Mas a gente fala muito, principalmente confinamento, vamos fazer uma ivermectina, vamos fazer uma abamectina. Mas o próprio sulfóxido de albendazole, levamisol, ele é muito bom. Né? Sim. Não sei se você Não, pode contra os falar. vermes internos. com Todos são certeza. bons, mas ele também é muito bom. Todo mundo faz ivermectina, faz albendazole, faz abamectina, mas o albendazole ele vai, né, Renato, ter um Sim. resultado bacana, né? Principalmente Você pode falar nessa melhor. área de risco, concordo. Principalmente nessa área de risco, né? Que aí você já mata esse problema só. O problema só seria talvez o carrapato, mas ele tem outras estratégias para associar, para eliminar o carrapato na entrada, com certeza. E É outra válido. coisa, falando confinamento, a gente está falando de todas as estratégias, e o bebedouro d'água de confinamento? Nós falamos no geral. E no confinamento? Como que é no confinamento? Animais, vamos falar animais fechados. Qual é o manejo desse bebedouro? Anderson, o que é o ideal? No mínimo 3 vezes por semana. Lavar com água e sabão. Esse é o controle básico, mas aonde você vai ter vamos falar assim, que vai ter uma água de excelente qualidade. E no pasto? É 3 vezes por semana? Aí também, porque nós estamos falando em confinamento. Mas uma coisa que eu gosto de falar, no pasto, não precisa colocar o coxo do lado da água. Dê uma distância. Que distância? 50 metros. Por quê? Porque quando o animal come a ração, e se for uma dieta total, ele vai comer só a ração, ele come a ração e vai tomar água. Então aquilo que fica no focinho vai sujar mais vezes. Então você pode ter um pouco de distância para você ter melhor esse manejo de bebedouro. Então nós não podemos esquecer. Nós estamos falando de sanidade, estamos falando de ração, nutrição. Pessoal, água. Lembra que eu falei do básico? Vamos fazer o básico bem feito? O básico bem feito se inicia pela água, seja confinamento, seja recria, seja cripe, seja a vaca. Então, o básico muito bem feito se inicia a partir de tudo que nós falamos aqui, a partir da água. Uma água limpa que o animal deve ingerir todos os dias. Fechou, maravilha. Para a gente então finalizar, fechar o abate desses animais, né? Falamos do cripe, falamos da recria e falamos agora do abate, do boi gordo, né? Então, protocolo sanitário, posso fazer ali um albendazol, dose dobrada, para a gente ter tempo de calcificar essa possível cistercose nos animais, né? Lembrando que se esse animal der positivo, vai ter um descarte e o frigorífico vai descontar de você em torno de 30% até 50% do valor da arroba, né? Do percentual da carcaça. E que é importante a gente ter cuidado com as águas, né? E ter clareza, né? Você falou isso muito bem feito. Ou é semi-confinamento, ou é confinamento a pasto, né? Ou é confinamento fechado, né? Ter essa clareza, porque depois que você entrou, você não pode voltar atrás, né? Finalizamos aí, agora vamos fechar com vaca. Qual que é o protocolo ideal, pensando agora no período das águas? Protocolo sanitário e protocolo nutricional, pensando para as vacas. O que é o ideal para a vacada, parideira? O que é a recomendação técnica, pensando no período das águas, que a vaca tem que consumir? Anderson, excelente pergunta. Eu vejo de todas são muito importantes, mas essa eu vejo como fundamental. Você falou vaca. Eu já fui assim, já me falaram muita coisa, falar que você tem que dar ração para a vaca. Vamos lá. O que é o que se faz hoje? Se você tem, por exemplo, vamos no nosso podcast, que são as águas. Mas antes das águas tinha o quê? Seca. Como é a pergunta que eu faço? Como essa vaca chegou nas águas? Ela chegou com um score bacana, você fez os proteicos ali na seca. Sal mineral. Beleza, vamos para o sal mineral. Porque o que nós queremos dessa vaca agora? Né? Principalmente agora está iniciou o mês passado, né, em outubro, a estação de monta.
Então, se o animal está com score bacana, beleza, sal mineral, porque nós queremos o que dela? Reprodução. Então, uma fazenda de cria, nós não podemos errar de forma alguma em reprodução. Mas e se essa vaca, Anderson, veio com score baixo, sofrido, que veio, por exemplo, no sal mineral? E só a nível de curiosidade, falando em seca, um sal mineral na seca, o animal chega a perder 250 gramas dia de média. Um proteinado ureico, que a gente chama de 15% a 20% de ureia, ele não ganha, mas também não perde, ok? E um proteico de baixo consumo para a vaca, ele vai manter ganhando, média isso a 100 gramas de média. Então, como chegou? Às vezes, essa vaca chegou do sal mineral da seca. O score dela está lá embaixo. Você vai esperar o pasto vir, né, para você poder entrar na sua estação. Quanto que você não vai perder? Você já pulou qual que vai ser o intervalo entre partos disso? Ele vai ser muito longo. É aonde, Anderson, você não fecha a conta. Temos que fazer do básico bem feito. Então, talvez para acelerar esse score, para a gente poder entrar, nós já passamos um mês, que é o mês de outubro, que já começaram a iniciar as chuvas. Eu devo entrar com ração. Quantos quilos, Arthur? Depende. 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos, depende de acelerar. Eu aceleraria ao máximo para recuperar o score ao máximo, para poder entrar agora em novembro, o mais tardar em dezembro, para poder fazer a reprodução dessa vaca. Porque vaca magra, Anderson, não dá cio. A estação de monta ela é justamente para isso, ela descansa os todos, né? Porque você não precisa pôr todo na seca. Ela não vai dar cio. Ela tem que recuperar o score dela. Para chegar agora nas águas, ela vai ciclar normalmente. Então você vê como que a gente tem que fazer conta de custo-benefício. E se você teve um custo, né, com sal mineral que foi muito baixo, mas e agora? Você vai ter uma vaca para enxertar essa vaca lá para dezembro, janeiro? Você já perdeu aí. E aí, outra coisa. Essa vaca, vamos supor que ela enxerte em dezembro, janeiro. Ela vai parir quando? Aí é onde a gente chama bezerro do tarde. Ou seja, o bezerro do tarde é onde ele vai ter um desempenho menor. O Renato falou muito bem, né, das doenças de diarreia quando o bezerrinho nasce. E o bezerro do tarde vai no mesmo raciocínio que o Eduardo falou, o Renato falou. Que é, se ele entra, esse bezerro, essa vaca vai parir tarde, que é o bezerro do tarde, vem chuva em cima dele, é desempenho, é doença, é muita coisa. Ou seja, olha a conta que a gente vai falar aqui, custo-benefício. Essa é a conta que o pecuarista sempre tem que fazer. Custo-benefício, quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou ganhar. Falando de vaca, de cripe, de recria e de engorda. Então, sempre, pecuarista, sempre façam essa conta de custo-benefício e não somente custo. Maravilha. Então, para a gente responder com a explicação maravilhosa que você deu, o pecuarista está com o score corporal das vacadas bom, sal mineral. Estou com o score corporal ruim, a vacada está magra, vai começar a estação de monta. Eu vou corrigir essa falha com ração ou até com proteinado energético. Isso né? E pensando na parte sanitária. Tem os dois cenários, né? Pegando os ganchos aqui. Os dois cenários, né? Os dois cenários. O Arthur falou muito bem, até complementa, Arthur, do bezerro do tarde, a hora que ele mais está necessitado de puxar da mãe ali, está no auge da seca, que é o final da lactação dele, que ele está com seus 7, 8 meses, que ele está mamando mais, está no auge da seca, a mãe não está dando conta ali de dar quantidade. Então, realmente, o bezerro do tarde, ele só deixa a desejar quando você compara ele com o bezerro do cedo, que está bem planejado, igual o Arthur falou, muito bem falado. A gente até fala que a gente planeja a estação seguinte com a estação de agora. Né? O sucesso de agora reflete na seguinte. Então, assim vai. Anderson, obrigado pela oportunidade. Eu concordo com o Arthur que talvez essa é uma das melhores perguntas do podcast, porque o que eu enxergo hoje como um consultor de sanidade, tá? Arthur, também te falo isso.
Eu vejo muita gente negligenciar a sanidade na vaca. Gente, a vaca é o vetor. A vaca é o vetor do carrapato, ela é o vetor da verminose, ela é o vetor da himeriose, ela é o vetor de tudo. Vetor de doenças respiratórias, doenças reprodutivas. A gente não pode achar que a vaca, por ela ser mais resistente, não vamos gastar nada. Quanto que gasta? Eu vou fazer uma conta com vocês sobre rapidinho aqui, porque para mim o negócio da vaca é o seguinte, todo mundo usa o que é mais barato. E não é que o remédio é ruim, mas às vezes o mais barato não atende o desafio que ele precisa, principalmente se é uma pecuária mais intensiva, né? E aí a gente tem mais genética, a gente sabe que genética e saúde não andam na mesma velocidade, por isso elas não conseguem andar junto. Quanto mais genética eu ponho no meu gado, mais eu tenho que trabalhar saúde, e aí eu tenho que compensar isso com sanidade, porque não vem. Touros de central, hoje as DEP têm melhorado muito, o pessoal tem buscado muito isso, mas quem busca touro está buscando muito conformação, muito fenótipo, muita precocidade, às vezes deixa a desejar na sanidade. Tudo bem, a gente consegue ajudar, quer dizer, na parte das DEPs de saúde, a gente consegue ajudar com a sanidade, mas a gente tem que estar ciente disso e ir melhorando isso na genética também, que são os pilares, né? Nós temos que pensar em genética, em nutrição e sanidade. As três são totalmente importantes. Mas o pessoal negligencia na sanidade porque ela custa de 3% a 5% do custo total de uma fazenda. Então, pega uma fazenda que gastou aí, hipoteticamente, R$1 milhão com manejo de pasto, de cerca, de combustível dos carros, funcionários, a nutrição e a sanidade. Se ela gastou R$1 milhão com o estudo, uma pecuária de corte é 3%, um confinamento, uma fazenda de leite é 5%. Vamos pegar os 3%. Deu R$30 mil. Aí o cara está querendo, num ano difícil, diminuir custo. A primeira coisa que ele pensa é nos remédios. É tudo muito mais fácil ali. O remédio está ali, está na prateleira. Ele vai pensar nisso, no remédio. Ele vai pensar também no herbicida. Vai pensar em outras coisas ali. Né? Vai querer roçar, às vezes jogar um veneno. Vai fazer várias situações. Beleza. Mas na sanidade, olha o que ele vai passar. Se ele pegar 20% de economia, ele tem que rebolar muito para ele fazer 20%. Aí ele fez 20% de economia dos medicamentos no geral. Ele economizou R$6 mil. O que é R$6 mil em 1 milhão? Dá 0,0006%. É estatística de queda de avião. É estatística baixíssima. Isso aí. É percentual muito, muito baixo. Mas o impacto é alto. Em contrapartida, esses 6 mil que não mudou nada, o que ele faz com isso quando ele tem um gasto de 1 milhão? E a gente sabe que é mais, às vezes, numa fazenda maior. Mas o que ele faz com isso? E outra coisa nos estudos que mostram, conforme o cara vai melhorando nutrição, ele vai melhorando genética, ele vai melhorando ambiente estrutural, ele não muda o custo dele de sanidade. Então, ele pode melhorar a taxa de desfrute, ele pode melhorar a genética, mas a sanidade continua sendo a mesma, em termos de custo. Ou seja, o impacto financeiro da sanidade ele é muito baixo, Anderson. Então, uma vaca ela tem que sim tomar um vermífugo de qualidade, tá? De muita qualidade, não um baratinho qualquer. Ela tem que tomar as vacinas também, principalmente as reprodutivas. E eu gosto de iniciar lá na fase de desmama, até 5, 6 meses, quem tiver essa oportunidade de levar essas fêmeas no curral, que estão bem jovens, eu já faço dose de reforço e vou fazendo anualmente. Tá? Vacinas que são boas, vacinas que têm cepas de IBR viva aí, eu gosto muito delas, tá? Tem que ter IBR, tem que ter BVD, tem que ter o PI3, tem que ter as leptospiroses também, que a gente tem que se atentar demais nisso, principalmente confinamento aí, eu tenho feito necrópsia aí, pegado leptospirose, viu? Em bois próximos ao abate, tá? Tem acontecido isso, rato demais em confinamento, acontece, muita comida e tudo, mas na linha reprodutiva, voltando para as vacas, tem que fazer essa parte reprodutiva anualmente, né? E manter também. Toda vez, vaca está no curral, depois de 3, 4, 6 meses aí, da última vez que a gente fez alguma aplicação, pensar nesse reforço. Como é que está meu calendário vacinal? Vou reforçar? Vou fazer? Vou usar um bom vermífugo? É muito importante para ajudar a nutrição a responder bem e a genética a responder bem também. Então, eu acho que a sanidade, eu não vou falar que ela é a graxa dessas engrenagens, porque talvez ela é mais até do que isso, mas são 3 grandes engrenagens que tem que girar junto pro negócio fluir. As 3 são os pilares. Mas eu noto muito isso, pessoal negligenciando o custo de sanidade, e é muito barato. Gente, façam essa conta aí do que vocês estão conseguindo economizar e aumentando o risco de vocês. Maravilha. Ô Anderson, só complementando o que o Renato falou, para dar mais força do que ele falou. Valeu.
Ele falou de sanidade para a vaca. Normalmente, o que o produtor faz em nutrição? Qual que é o pior pasto aqui da fazenda? É aquele ali que vão as vacas. Porque os bons vai os boi. Então, casa muito bem do que ele falou. E sendo que tinha que ser, não é o oposto, porque você tem que ter capim, lógico, né? O ano todo. Mas a vaca, vamos falar que a vaca, ela é a que, desculpe o palavreado aqui, mas a que sofre mais porrada é a vaca, dentro de uma propriedade. É na parte sanitária, né? Sanidade, e na parte nutricional, onde ela não tem pasto e vai comer sal. E ela tem que ter a reprodução, ela tem que dar o bezerro. Como é que faz? Rapaz, eu fico imaginando assim como Deus é perfeito. Porque o animal abençoado é a vaca. Né? Não, bovino Transformar Concordo. capim em carne, em leite. Isso. E quando a gente pega uma fazenda, às vezes, de ciclo completo, que às vezes ela não está no nível top de produtividade, né? Ela ainda está de ela existe ainda algumas coisas arcaicas, algumas atitudes arcaicas. A vaca é a que mais sofre e é a que mais paga a conta. Né? Ela é injustiçada, talvez essa seria a palavra, né? E aí, pensando nesse cenário injusto, né? Além de eu fazer uma suplementação com a ração para acelerar essa estação de monta, eu posso fazer alguma estratégia nutricional também de forma injetável? Claro. Nós temos, boa pergunta também, obrigado mais uma vez. É bom, esses intermédios, às vezes a gente passa despercebido, mas a gente tem os modificadores orgânicos, a gente tem o ADE. O ADE, por que é a vantagem do ADE? A vitamina A, D e E, como qualquer outra vitamina, ela é de fácil... quando ela está em alta temperatura, ela tende a desnaturar. Acho que a palavra é essa, desnaturar mesmo. E nos núcleos vai muita vitamina. E dependendo do tempo que fica, do local, às vezes do armazenamento que o cara deixa, né? Essas fazendas que fazem, por exemplo, batem o núcleo lá na fazenda mesmo. Tem muita fazenda hoje que tem essa opção de ter a fábrica e tudo. Às vezes não consegue levar. E outras, às vezes o consumo também não chega. Então, para mim garantir isso, nessas mudanças de estações, principalmente agora que nós atravessamos toda a seca aí de 4, 5, 6 meses, é legal fazer um ADE nesses animais que vieram com essa estratégia, talvez, que não chegou no ponto ideal, né? Igual o Arthur comentou muito bem. Uma vitamina D, ela abre o apetite, ela melhora a pelagem, ela dá mais imunidade, ela melhora questões de toxinas no animal, sabe? Que ela diminui, ela ajuda esse animal a desempenhar melhor. Para isso, a gente tem que ter pasto ou comida no coxo. Não adianta dar um biotônico para uma criança e não dar comida para a criança, não vai ajudar. Mas eu gosto de dizer, o modificador orgânico, a vitamina D são o biotônico do animal. Então, a gente consegue, sim, ajudar a corrigir, ajudar a melhorar, até mesmo para o animal ter uma eficiência melhor na reprodução, uma eficiência melhor numa engorda, seja... ou qual for, né, Anderson? E aí você prepara esse animal para essa mudança, que aí é caminhão na descida, você vai estar empurrando, as águas têm muito essa vantagem, você tem mais oferta, você vai produzir o animal mais barato, né, fazer produção de carne mais barato, e até mesmo se preparar para a próxima seca seguinte, né, para as vacas magras de novo, como a gente comentou, né. E é isso. Vou complementar de novo, Renato, você me desculpa. Claro que imagina. Nós estamos falando de desnaturação de vitaminas, né? Principalmente a vitamina DE. Aonde você tem a maior desnaturação da vitamina DE, Renato, são nas rações peletizadas. O que é a peletização? É onde você tem que pôr numa temperatura bem alta. Não me lembro qual que é essa temperatura. Mas quando você falou, né, que desnatura pela temperatura alta, onde que está essa temperatura alta? Na peletização. Então acontece muito falar, não, eu quero dar uma ração de bezerro peletizada. A peletização na nutrição, ela é boa para quê? Para consumo e desperdício. Mas você perde em desnaturação de vitamina. Então você falou... Só. Legal, complementado. Bacana aí o que você falou, que é verdadeiro, só dando a consistência aí do que ele falou. Também a mais. Porque é isso que acontece em rações peletizadas. E pegando até esse gancho, às vezes o produtor está nos ouvindo, nos assistindo, ração. Ração é tudo igual? Às vezes o produtor vai fazer uma engorda, vai fazer uma
relação de custo-benefício, de usar um proteinado ou uma ração de creep da Agroraça da Comiva. E às vezes a nossa ração ela tem um pouco mais cara do mercado. Mas por quê? Ração é tudo igual? Boa pergunta, Anderson. Ração é tudo igual? De forma alguma, não. Vou falar das outras, de outras empresas? Não. Eu vou falar da Comiva, né? Como que a Comiva trabalha? A Comiva hoje, não hoje, mas é uma empresa de 53 anos de mercado, ou seja, não é uma empresa que nasceu há um mês, um ano, 10 anos, e sim 53 anos. O que ela mais preza nos produtos dela, e no caso também a ração? Qualidade. E tanto é que ela... E como dá essa segurança ao produtor pela qualidade? Porque todo mundo fala que tem qualidade. Nas nossas sacarias, tá lá, não há eventuais substitutos. Ou seja, nós não trabalhamos com resíduo. A gente trabalha com produtos nobres, matérias-primas nobres. Então é isso que vai dar a garantia para os nossos clientes, né, dessa qualidade. Por quê? Porque a Comiva, se ela não pode ir lá na fábrica, se ela não tem na sacaria no rótulo, né, ela não pode ter essa mistura. E se tiver, pode até ter uma multa, fechar a fábrica. Então, a Comiva, ela não abre mão de qualidade dos produtos dela. Então, é essa segurança, para quem está assistindo aqui, essa segurança que vocês têm de estar usando os produtos da Comiva. A qualidade, ela não abre mão, e é a qualidade, se eu posso garantir que é a qualidade que vai fazer o diferencial em desempenho dos animais, em reprodução, etc. É isso aí. Então, ração não é tudo igual. Bacana. E eu gosto só de fazer sempre essa metáfora, que é como se você fosse num restaurante e tá lá o cardápio do dia, você vai comprar uma Marmitex e a Marmitex está lá, arroz, feijão, vinagrete, bife, angus, e aí aquele cardápio, você pagou por aquele cardápio, e aí você chega na sua casa, você abre a marmita, tem lá o arroz, mas já não tem o feijão de caldo, vai ser um feijão de corda, não vai ser um vinagrete, vai ser só uma porçãozinha ali, às vezes de uma cenoura, para dar uma cor, e não vai ser o bife angus, vai ser uma proteína, mas não vai ser o bife angus, vai ser, por exemplo, uma carne de porco, e aqui não estou querendo desmerecer nenhuma nem outra, mas a analogia que a gente faz, quando a gente pega uma ração, que ela tem eventuais substitutivos, é isso. Né? Você está comprando uma ração que, na teoria, ela tem mais eventuais substitutivos do que os ingredientes nobres. Né? Vai continuar tendo aquela proteína? Às vezes vai, né? Mas nós não estamos falando daquela proteína de Angus, aquela qualidade superior que vai dar o bom desempenho. E aí, já puxando já o assunto da parte de nutrição e sanidade que vai casar junto, não abrindo mão dos produtos das rações Comiva, no qual a Agroraça é parceira, toda a nossa parte de rações de proteinados, ela provém da fábrica da Comiva. A monenzina, né, da Elanco, a Rumensin, todos os produtos da Comiva, da linha da Agroraça, os que têm monenzina é 100% Rumensin. Qual que é o benefício que o produtor tem usando esse produto, Renato? Que excelente pergunta, Anderson. Trazendo um pouco do que é o Rumensin, né? Primeiramente, o Rumensin é a única monenzina americana. Então, ela tem realmente muita qualidade na sua matéria-prima. É a única. O resto vem de origem chinesa e traz um pouco de menos qualidade por vários fatores. Um deles é taxa de mistura. Nossa monenzina tem uma taxa de mistura. Quem já foi em algum stand da Elanco, que vê aquele aparelho que a gente chama de quitão, que é o Rumensin, e uma monenzina chinesa que a gente gira, a gente mostra, quando você gira e mexe a nossa monenzina, ela não traz, ela não fica no ar, ela é mais granulada, ela tem uma taxa de mistura melhor. Até a gente melhora até em confinamento para ração, por exemplo, modulação de consumo. Por quê? Porque as porções diárias são sempre iguais e a dose é muito baixa. Um dos detalhes. Segundo detalhe, a nossa monenzina é rastreável também. Nós temos a tecnologia do MycoTracer, né? Então, quando alguém estiver querendo saber, tem a monenzina Elanco mesmo, a gente consegue, e vai na fazenda, a gente tem um rastreador muito simples, a gente pega no núcleo, na ração ali pronta,
e mexe ali, a gente consegue identificar através do álcool 70 ali, junto só fazendo um overview rápido, né, não querendo explicar como que é esse rastreador, mas a gente consegue rastrear, né, e o Rumensin é o segundo produto da área veterinária, aí está na nutrição e na sanidade, que envolve a veterinária, mais estudado do mundo. A gente está falando de mais de 6.000 trabalhos científicos publicados em revistas científicas internacionais, como o Journal Animal Science, por exemplo, e várias outras. Então, tem uma consistência de estudo. Quando a gente fala que ele está entregando isso, a gente até brinca na Elan que a gente nem fala Monensin, a gente já fala Rumensin. É como se é igual o Bombril, né? Não é mais uma bucha de aço, uma palha de aço. A gente fala que é o Bombril. A nossa Monenzina não é a Monenzina, é o Rumensin, né? Entrega uma arroba a mais, né? O animal melhora. Eu acho que esse é o principal do produtor saber. E beleza, e tudo isso é legal, mas e o meu bolso? Uma arroba a mais comendo menos, tá? Comendo igual, ou chegando no mesmo peso, comendo menos. Você poder fazer previsão até dos seus estoques de milho, de farelo de soja, de tudo mais, conforme você usa Rumensin no confinamento. Melhora. Por quê? A taxa de produção de ácidos graxos voláteis dele, principalmente do propionato, que é o que mais dá energia para o animal, é maior do que as outras. Então, uma monenzina chinesa, seja ela qual for, versus Rumensin, é uma arroba a mais. Então, a gente está falando de uma eficiência biológica maior, independente da genética desse animal. Esse é os resultados consistentes que a gente tem de trabalho. Não é eu falando, é os trabalhos mostrando. Então, se paga muito, Anderson, se paga demais, com segurança, tanto ela de científica, quanto financeira, quanto taxas de mistura, segurança até mesmo do manuseio. Eu tenho certeza que ter o Rumensin, a Comiva deve ter muito orgulho nesse sentido. Sim. De usar um aditivo de qualidade assim. Maravilha. Então, produtor, você que vai até a AgroRaça, vai adquirir o seu pacote nutricional, seja por uma ração de leite, uma ração de engorda, uma ração de cripe, um proteinado, fique você sabendo que você está pegando produtos de alta qualidade, que não tem eventuais substitutivos, não vai ter surpresa quando você abrir a embalagem, né? Como eu bem disse aqui, fazendo uma analogia, uma metáfora, a marmita, né? Vai estar ali um pacote tecnológico de muita qualidade. Estamos caminhando para o nosso final, bate-papo que está muito bom. A gente poderia ficar mais tempo aqui falando de pecuária, que a gente vive isso, a gente é apaixonado por isso. No mínimo tempo. Mas pensando assim, que a gente falou, né? Quais são as oportunidades e os desafios da pecuária no período das águas, né? Uma frase que o Arthur falou que está muito na minha cabeça, de fazer um degrau dessa escada por vez, né? Renato trouxe que às vezes no período das águas a gente tem um pouco mais de desafio, né? A gente trouxe um dado que a pecuária hoje, o preço da arroba tá bom, né? As escalas dos frigoríficos nesse exato momento estão curtas, né? Então tá tendo uma demanda boa por isso. Sim. Fazendo assim uma análise com relação a isso, você tem uma opção, produtor, de ser aquele pecuarista que vai abater os seus animais, uma taxa de desfrute de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, ou você pode ser aquele pecuarista que vai abater esses animais com 3 anos, né? A escolha está aí com você. Nós estamos trazendo essas informações para te ajudar nessas tomadas de decisão, subindo um degrau de cada vez. Mas pensando na parte estrutural, sei que a gente já falou sobre esse tema, né? O que o produtor ele pode fazer dentro da fazenda dele, pensando no período das águas, né? E se é que a gente pode pegar alguns dados de fazendas mais eficientes, né? O que essas fazendas eficientes têm feito de prática que melhora, que pode mudar o jogo dele, seja na parte de sanidade ou da parte de nutrição. Ô Anderson, começando aqui da parte nutricional, como eu falei, não precisa, eu gosto de falar isso, não precisa inventar a roda, né? O que nós temos que ter de estrutura e o que a gente vê nas fazendas bem-sucedidas? Um bebedouro com uma água de excelente qualidade, com manejo de bebedouro, e um coxo, se for proteico, né? Você não pode fornecer um proteinado em coxo de sal mineral. Então, é você ter o coxo adequado ao proteinado que você vai estar utilizando, certo? Então, a gente precisa saber, sim, respeitar
a área de coxo para proteicos. E não só o mineral, é aquilo ali, que a gente já sabe, 5 centímetros por cabeça. E o proteinado, 30. O Arthur, e essa ração, dieta total a pasto? E aí, como é que fica? Então tem que ser 50, 60, 10 centímetros linear por cabeça. Mas por que? Proteinado é mais? Como você está trabalhando com uma ração self-service, que é uma ração seca, o animal, diferente da engorda com volumoso, o animal, a dieta é seca. Eu falei 2% peso vivo. Se fosse, por exemplo, um animal fechado, com volumoso, ele vai comer, em média, 2,4% do seu peso vivo. Então, na dieta seca é 2, ou seja, você pode diminuir essa área de coxo, mas você não pode diminuir nos proteinados. Ficou, né, claro isso? Então, não tem uma estrutura excepcional com coxo de madeira, de aroeira, de não sei... Não. É respeitar as limitações de coxo, de bebedouros, e no caso as limitações de coxo para o produto que você vai estar utilizando. É isso aí. Calma. Básico, Anderson. Bem feito. Só isso, mais nada. E isso não requer milhões de investimentos, né? De forma alguma. E é coisa simples. Uma coisa que eu falo muito, Arthur, então, eu quero usar um proteico energético, vou usar para tudo. Beleza. Mas como é a sua logística dentro da fazenda para levar esse produto? Porque também não adianta nada você levar hoje esse proteinado, por exemplo, de alto consumo, que vai dar um resultado muito bom, mas ficar 3 dias com o coxo vazio. É pior. É melhor usar o sal mineral. Então, nós temos que saber respeitar essa infraestrutura que a gente tem na fazenda para poder aproveitar. Por isso que nós estamos aqui, a AgroRaça está aqui, a Comiva está aqui, a Elanco também, para a gente poder estar dando a melhor forma de orientação lá na fazenda com vocês, pecuaristas. Nós estamos aqui para isso. Show de bola. Bom, da minha parte, pegando também de novo os ganchos aqui com o Arthur, que falou muito bem, eu acho que quem puder deixar o coxo um pouco mais perto da água, não tanto, mas também não longe, não os opostos, é legal isso aí, né? Isso. Tem gente que fala, mas o animal ele vai beber, vai sujar a boca, quer dizer, ele vai comer, vai sujar a boca e vai lá beber. Aí a gente tem que aumentar a limpeza de coxo, mas o fato do animal beber e comer, ele aumenta o consumo. Mas vamos voltar também um pouco para a sanidade, além de tudo, do bebedor, que eu te agradeço até trazer essa parte aí, Arthur. O tamanho, a altura, né? O bezerrinho também precisa beber, pessoal. Ele tem que beber. Não lembra, quem está na cria, o bezerro tem que beber. Então, tem muito coxo que 2, 3 estações de água aí vai fazendo buraco, porque é natural que os animais se juntam ali, até a lavada desse coxo às vezes até vai empoçando, vai criando sujeira. Então, você tem que vir com a estratégia aí de terraplanar de novo isso ali. Né? Terraplanar não, jogar um pouco de cascalho, que eu falo assim. Né, deixar o animal à vontade, o bezerrinho novinho à vontade, que não esqueçam, com 15 dias ele já está bebendo água e quantidade suficiente. Se ele não beber, aí tem que descontar na mãe, pode descompensar e ter uma diarreia. Outra coisa legal, na cria, quem puder, pessoal, trabalhar com casinhas para puxar o bezerro, isso é bom para o animal, isso é bom para o seu colaborador. A gente sabe que hoje em dia, você perder um animal ou perder um colaborador seu que se machuca, você fica por um bom tempo, aí você tem um custo muito maior, você perde, ou às vezes o colaborador para se defender bate muito nos animais ali, porque ele está exposto, e se eu tivesse no lugar dele, estaria com a vara bem firme mesmo para pegar o animal. A gente não quer esse tipo de coisa, né, porque isso não é legal. Então, quem puder trabalhar com casinhas para puxar o bezerro, para proteger esse bezerro, ser mais fácil, tanto para ele quanto para a mãe dele, para fazer a cura de umbigo, para fazer, às vezes, a tatuagem na orelha, fazer a doramectina no nascimento, quem faz, fazer a cura de umbigo bem feita, fazer o antibiótico para quem faz. Não é engessado, a gente comentou isso, mas tem situações de fazendas que precisa ser feito, né? Históricos aí de umbigo mal curado, então é bom ter a doramectina, nós temos o Turcide para isso, 1 ml. Então essa casinha ajuda. Certo? Que vai ser o ideal para a gente proteger tanto os seres, os nossos colaboradores, quanto os seres ali, os animais
que estão presentes. Então, acho que da minha parte é essa. Aí vai de cada um, né? Acho que aí tem currais com manejo racional, que você pode trabalhar, tem corredores para ajudar, mas aí acho que cada um no seu ritmo, acho que um degrau de cada vez. O Arthur falou isso muito bem. Mas, a princípio, na sanidade, o que eu mais enxergo é bebedouro com facilidade de acesso para o bezerro e casinhas para fazer cura de umbigo nas maternidades para proteger tanto o colaborador quanto as vacas e o bezerro no geral. Bacana. Orson, só complementando, falou de casinha, não é o nosso assunto, mas eu quero falar, porque eu acho importante, para gado de leite. Bezerro, toma água, viu? Certeza. Eu já vi técnicos recomendar que bezerro só toma leite, não precisa pôr água. Eu já ouvi isso no campo. Então, pessoal, bezerro de leite também, né? Igual o Renato falou, achei perfeito que ele falou de altura de bebedouro. A altura você vai basear pelo bezerro e não pela vaca. E bezerro de leite toma água e água limpa, mesma coisa, com os mesmos manejos, mas o bezerro de leite também tem que tomar água. E água de excelente qualidade e à vontade. Show de bola. Era só isso. Perfeito. Maravilha. E estamos caminhando para o nosso final. Arthur e Renato, deixem uma mensagem aí, final aí, que você queira falar do coração aí, o que vem do coração aí, para falar para os produtores, dentro do nosso tema aí, né, de desafios e oportunidades da pecuária nesse período das águas aí. Não, eu queria agradecer muito, Anderson, a oportunidade de a gente estar aqui, da gente levar um pouco do que a gente vem observando no campo, né, das soluções da Elanco. Agradecer ao Arthur também por contribuir aqui também um pouquinho com a nossa experiência, a gente dividir, né, Arthur? E aproveitar essa oportunidade, Anderson, para parabenizar os produtores rurais, seja ele o lavorista, o pecuarista de corte de leite, o invernista, o do cara do confinamento, o da cria, seja quem for. Vocês que produzem alimento aí, pessoal, vocês estão de parabéns. Eu não vejo, a gente está aí na fase da inteligência artificial, dos robôs. Eu acho que a nossa função de produzir alimento, seja eu, Arthur e Anderson como técnico, como comerciante, ou seja vocês produtores, nós que estamos ingressados aí nessa engrenagem do agronegócio, a gente está na melhor situação possível no mundo hoje, né? Essas instabilidades geopolíticas e tudo. O que o pessoal vai precisar? De comida, gente. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós temos que aprender a observar esses ciclos pecuários, os ciclos dos grãos, né? No geral, nós temos que interagir cada vez mais, fazer mais isso aqui, trazer uma expertise de nutrição com sanidade, e você nos intermediando isso. Acho que a gente tem que cada vez mais, porque é a única coisa que eu vejo que vai perpetuar até o dia que a gente não estiver mais nessa terra. E vocês estão de parabéns, pessoal. Vocês estão com uma indústria a céu aberto aí. Vocês têm muita coragem de produzir num país que tem muita instabilidade de trabalho, de leis e tudo. E a gente está aqui produzindo. Então, vai aqui meu respeito a vocês. E muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado a você, pecuarista, também, que está aí fazendo o que é de melhor para o mundo inteiro, né? Minha mensagem, Anderson, ela é muito simples. Primeiro, obviamente, agradecer a vocês por esse espaço, porque o que você faz, Anderson, falando de você agora e não da pecuária, mas o que você faz o básico bem feito. O que é o básico bem feito? Você está levando informação. Nós estamos aqui, eu vou falar de mim e do Renato, por sua causa, por causa da AgroRaça, lógico. Senão eu não estaria aqui, nem o Renato. Então, parabéns. E parece que já tem uns 2 anos, né, que você faz isso, mais ou menos. Então, você está de parabéns. Porque são poucos empresários que fazem isso. Ou seja, você está preocupado, sim, com a sua empresa, obviamente, mas você está preocupado com os clientes, de levar a informação. Essa é a carência que o produtor do campo tem, a carência da informação. E agora os produtores, a mensagem para vocês, ela também é muito simples. Vocês têm aquilo que todo mundo quer ter e que isso vem desde a antiguidade, a terra, o poder da terra. E hoje vocês têm a terra. Não importa o tamanho, se é pequeno, médio ou grande, mas vocês têm o principal, que é a terra. Então, a gente só precisa de alguns detalhes, de algum conhecimento
técnico específico para levar até a terra para a gente poder ter os resultados esperados que todos querem ter. Então nós estamos aqui para isso, a AgroRaça, a Comiva está aqui para isso, a Elanco, e parabéns por essa terra. Difícil a caminhada é difícil, igual eu falei da escada, não é fácil, mas vamos subir o primeiro degrau, que lá na frente vocês vão ter o resultado, porque o principal vocês têm, a terra de vocês. Então, parabéns por isso, porque não é fácil. Maravilha. Perfeito. Fica aqui o meu sentimento de gratidão e de respeito por vocês dois. Obrigado mesmo, Renato, Obrigado, pelo meu seu irmão. tempo. Que isso. Obrigado, Maninho. Eu Uma sei que honra. você, como se diz, andou alguns quilômetros para estar aqui com a gente, Sim. para estar gravando, né? Mas esse é o objetivo, né? A missão nossa como técnicos, como empresa AgroRaça, é fazer a extensão rural chegar até você, né? Então, se você tem um telefone, um smartphone, está ouvindo no seu carro, no YouTube, no Amazon Music ou no Spotify, não sei qual plataforma você está nos ouvindo, mas o objetivo nosso, a nossa missão é essa: gerar conteúdo de relevância para você, homem do campo. Eu acredito fielmente que o nosso país ele vai ser o mediador das guerras, porque nós somos o grande supermercado que produz alimento para o mundo, Com certeza. né? E é por meio dessa produção de alimento que passa na mão dos técnicos, que passa na mão do produtor, que a gente vai fazer esse país produzir cada vez mais e fazer com que esse mundo se torne um lugar melhor por meio da comida, né? E nós somos o grande responsável por isso. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe você que nos assistiu, nos acompanhou até o final. Deus te abençoe e até o próximo episódio do AgroRaça Podcast, o seu encontro do agronegócio do mês.